corrida telepática com os Estados Unidos. No tocante à comunicação, a pesquisa das forças mentais, especialmente no campo da parapsicologia, sugere a substituição das energias atualmente empregadas por um tipo novo, mais sutil e poderoso que todas elas, o pensamento. Fim da nota. Assim, o Esperanto, embora considerado utopia idiomática para os pessimistas, é o potencial incomum de uma língua sensata, lógica e perfeita no intercâmbio internacional entre todos os homens. Doravante, ninguém poderá deter-lhe a marcha progressiva, porque já existe no mundo intelectual a elite espiritual eletiva para a divulgação do Esperanto. Pergunta: mas por que motivo não teve sucesso como língua no sentido internacional, nem vingou satisfatoriamente o Volapük, que também surgiu, causando entusiasmo e esperanças nos homens sinceramente devotados à confraternização idiomática da humanidade? Ramatiz, malgrado o Abad Shleyer, criador do Volapük, tenha pretendido dar-lhe um sentido internacional no seu idioma original, não o conseguiu por motivos óbvios. O Volapük, além de não oferecer margem para ser aprendido tão rapidamente como o Esperanto, ainda carecia de uma qualidade, a singeleza. É idioma de vocabulário muito complexo, com suas palavras reduzidas, enquanto o Esperanto, à semelhança do próprio Evangelho de Jesus, é doutrina de sentimento e aplicação universal, podendo ser aprendido com toda a facilidade através de suas 16 regras, sem o problema das exceções, irregularidades gramaticais, letras mortas e duplas. É um idioma fácil e claríssimo, podendo ser compreendido por todas as criaturas, cultas ou primárias, bastando apenas um pouco de amor e tino mental. Sendo idioma neutro, emancipado e flexível, pode atender a qualquer exigência humana, pois dispensa até o conhecimento de qualquer língua viva ou morta. É o veículo idiomático ideal para atender às exigências verbais cada vez mais avançadas pela multiplicidade dos pensamentos do homem moderno. Ademais, como a administração sideral não opera sem um objetivo superior, o Abad Shleyer, criador do Volapük, foi um missionário precursor do idioma internacional Esperanto, cabendo-lhe a tarefa preliminar de efetuar um verdadeiro ensaio de auscultação e comprovação dos defeitos e imprevisões que pudessem surgir no futuro. Coube-lhe a tarefa de garimpar, entre os diversos idiomas do mundo, os elementos que seriam experimentados nessa tentativa de internacionalização idiomática, assim como avaliar o interesse e a receptividade dos homens quanto ao uso ou adoção de um idioma único. Pergunta: em que reside a força ou a lógica do Esperanto, capaz de se tornar um idioma internacional de uso comum a todos os povos, quando outros empreendimentos semelhantes fracassaram? Ramatiz: o Esperanto é a realização de um cérebro lógico e científico como era Zamenhof, seu criador. Não se trata de qualquer empreendimento utópico, que se deveria impor pela excentricidade ou artificialismo das coisas modeladas para atender apenas à necessidade de um código idiomático. O Esperanto é uma obra-prima da lógica e simplicidade, significando um evento de tanta importância na esfera linguística quanto foi a descoberta da energia atômica na esfera científica. A sua reduzida gramática, isenta de regras que tanto fatigam a mente do estudante, toma esse idioma um primor de racionalidade e um monumento de habilidade e de inteligência, cuja ortografia fonética, fidelíssima sob qualquer pronúncia aliada à sintaxe de uma simplicidade surpreendente, recomendam-no ao bom senso da linguagem humana. Nota: sob professor competente na média de 2 aulas por semana pode-se aprender Esperanto em 6 meses, para ler e escrever, embora o domínio oral deva aperfeiçoar-se no contacto mais frequente com os cultores do idioma. Fim da nota. É o idioma mais bem aparelhado para se ajustar aos imperativos do século dinâmico em que viveis, e também corresponde à velocidade com que hoje os pensamentos dos homens são convertidos em palavras. É um sistema claro,
disciplinado e admirável multiplicador de palavras sob encantadora simplicidade, efetuando, no campo da linguagem humana, algo da função dos computadores modernos ao atenderem às exigências do cálculo e da contabilidade exaustiva do mundo. Pergunta: por que, então, os homens ainda não adotam tal idioma, que já estaria facilitando o entendimento saudável à humanidade e proporcionando melhores ensejos para a sonhada paz no mundo? Ramatiz: o Esperanto não é apenas uma compilação ou inventiva de um cérebro genial, como foi Zamenhof, mas sim uma síntese resultante do progresso milenário da linguagem humana até os vossos dias. Embora se trate de um idioma de fácil entendimento, quer pela pronúncia, isenção de verbos irregulares, tratamento fonético sem exceções maçantes, no entanto, fundamento eletivo ao homem de boa vontade, pacífico e de índole universalista, religioso ou espiritualista sem fanatismo. O Esperanto carrega em suas asas a limpidez das coisas sublimes, pois é um empreendimento messiânico, cujas raízes desenvolveram-se através da luta, sacrifício e profundo desinteresse pessoal, mas apenas visando a felicidade humana por parte do generoso e avançado espírito Lázaro Zamenhof, homem em cujo coração pulsava o sentimento de todos os povos. Não é linguagem de homens avaros, racistas, ambiciosos e ciumentos, mas acessível a homens de todos os credos, doutrinas e raças, criaturas que, acima de sua própria ventura, colocam a paz do mundo. Não é um linguajar disciplinado por hábil técnico e poder de síntese, mas uma mensagem sublime sadia entre os corações humanos e santificando a aproximação fraterna entre todos os homens pelo fácil entendimento na pureza do seu pensar e sentir, sem os escolhos e as desfigurações próprias das traduções e versões, que jamais asseguram a fidelidade do que se pretende dizer. Nota: é o que acontece na ONU, quando os delegados dos países participantes falam apenas 20 minutos, e depois são despendidos 100 minutos para os intérpretes ver. Tanto tem um linguajar tão diverso para um só idioma. Imagine-se a facilidade com que tudo seria efetivado através de um idioma como o Esperanto, num diálogo direto, comunicativo e de máximo aproveitamento de tempo para outras dezenas de assuntos. Fim da nota. Por isso, o labor dos esperantistas revela-se algo semelhante ao sacrifício, a perseverança e a ternura do trabalho empreendido pelos apóstolos na sua missão santificada da divulgação do Evangelho de Jesus. Os esperantistas são homens abnegados, tenazes, corajosos e desinteressados de qualquer provento mercenário, expondo mais um ideal de beleza, amor e confraternização entre os homens do que mesmo a preocupação de uma glorificação pessoal pelo mérito de uma realização incomum. Há os que, além do seu tempo precioso, ainda empregam o seu próprio dinheiro, pois ninguém visa fins utilitaristas, sabendo-se que as obras esperantistas já divulgadas nasceram mais propriamente de doações e esforços particulares, dignificados pelo desinteresse e fortalecidos pelo espírito heróico de difundir um idioma neutro e profundamente fraterno. Zamenhof, o seu genial e nobre autor, abdicou de todos os direitos e interesses, doando à humanidade os frutos generosos do seu labor de natureza verdadeiramente espiritual. Por isso, esse empreendimento sublime permanece cada vez mais vivo e expansivo, integrando um ideal de concórdia, esperança e confraternização verbal entre todos os povos. Jamais será apagado ou entravado na sua assimilação incessante, pois ele tem algo do trabalho heróico dos primeiros cristãos, os quais, apesar de insultados pela maldade, zombados pela mordacidade dos sarcastas e até apedrejados pelos fanáticos, projetaram até ao nosso século a mensagem do divino Jesus. Ademais, todo projeto e organização sempre tão atualizados e iniciáticos do Esperanto custaram alguns séculos de labores, estudos e experimentações no mundo espiritual. Pergunta: surpreende-nos a fatigante atividade no espaço, para a elaboração do Esperanto,
quando seu êxito deveria depender mais do empenho e ajustes na face da terra. Não é assim. Ramatiz, trata-se de algo mais importante do que uma simples forma verbal para dirimir as relações humanas entre as múltiplas expressões da linguagem dos povos terrícolas. Em geral, as nações mais destacadas esforçam-se para impor ao mundo a sua própria forma de falar, e gastam fortunas, usam de todos os ardis a fim de que prevaleça o seu idioma nacional. No entanto, nenhum idioma, seja qual for a raça, subsiste no tempo, pois muitas nações que pareciam indestrutíveis, hoje a história estuda eruditamente a sua língua morta. Ruíram em seu poder e glória e terminaram desaparecendo da face do orbe, restando apenas a tradição milenária. Em consequência, a administração sideral, ao cogitar da divulgação do Esperanto, pesquisou toda a gama de paixões, interesses e sofismas nas relações dos homens e diversas raças. Assim, fixou na essência do idioma internacional uma síntese ou fusão dos sentimentos, sonhos e ideais de ventura de todos os homens, numa vibração uníssona universalista e sem ortodoxia separativista de credos e religiões. Não se tratava de um instrumento exclusivamente de função verbal, porém de um idioma unificador e eterno, cuja adoção não humilhasse qualquer linguajar do mundo. Daí a força espiritual e fraterna em que se exalta do Esperanto a todos os povos, pois não magoa nem humilha qualquer sensibilidade, pátria ou raça. Não é acontecimento apenas submisso a regras idiomáticas simplificadas ou fruto do progresso humano, mas é de raízes espirituais milenárias, traz em sua intimidade um pouquinho do linguajar de todos os povos. É semelhante ao carvalho, que, ao brotar fragilmente na superfície da terra, já guarda no âmago silencioso da bolota um macrocosmo de sua futura configuração gigantesca. Pergunta: quer nos parecer que a própria humanidade ainda não está devidamente preparada para o advento do Esperanto? Não é assim. Ramatiz, sem dúvida, embora o Esperanto seja um idioma claro e fácil, realmente, o homem ainda não está suficientemente preparado para compreendê-lo e senti-lo. Além de simples mecanismo verbal, o idioma esperantista requer um estado de espírito eletivo à sua mais importante mensagem, que é a confraternização idiomática entre todos os povos. Mas, enquanto o troglodita ainda se afligia para articular os primeiros vocábulos originais da linguagem terrena, o Esperanto já era a cogitação dos mestres da predição, como tarefa de alta responsabilidade entre os trabalhadores da espiritualidade. Em verdade, o mais rudimentar dialeto falado no vosso mundo foi alvo de estudo e atenções de abalizados linguistas do plano espiritual. A linguagem humana não é mero produto de circunstâncias acidentais, mas um amálgama da expressão de determinados espíritos, que a articulavam no plano espiritual, e mais tarde efetivaram a sua materialização pela laringe carnal. Mesmo o grito inexpressivo do animal ainda é um efeito do psiquismo coletivo, que lhe dirige a espécie nos fenômenos e relações com o meio físico. Pergunta: o Esperanto, justamente por ser um idioma fonético muito simples em suas regras e vocabulário reduzido, deveria ter dispensado tantas preocupações técnicas e labores no mundo sideral. Não é assim. Ramatiz, porventura o Evangelho também não é um código de leis cristãs simples e elaborado há quase 2000 anos. No entanto, no século XX o terrícola ainda imaturo de espírito é incapacitado para se integrar definitivamente nos postulados dessa mensagem tão sublime. Quantos precursores de Jesus palmilharam a terra nos últimos milênios, a fim de preparar o homem para assimilar as máximas evangélicas tão singelas e fascinantes, mas ainda tão desprezadas. Não há dúvida quanto à simplicidade do Esperanto, porém isso é uma singeleza qualitativa e não quantitativa, por isso mais demorada de assimilação pelos homens, que sempre reagem indiferentemente às coisas e os acontecimentos frutos da humildade. Em consequência, são os homens humildes os que primeiro aderem ao Esperanto,
porque a humanidade não é uma virtude excessivamente evangélica, mas um estado de espírito de apercebimento incomum em que o homem discute e apercebe-se do que é o mais certo e proveitoso. Pergunta: o Esperanto também não poderá se transformar num dialeto viciado pelas pronúncias regionais? Ramatiz: a possibilidade de o Esperanto desnaturar-se como dialeto entre as viciações regionais foi devidamente prevista por sábios esperantistas desencarnados, que providenciaram uma fiscalização periódica na Terra, a fim de garantir a sua particularidade de língua neutra e internacional. Pergunta: dizem abalizados filósofos que as línguas não são nem podem ser criações caprichosas, à parte, mas sim idiomaticamente fruto da própria vida dos povos e da sua psicologia e idiosincrasia. Ramatiz: corroborando tais dizeres, o Esperanto é justamente uma comprovação cabal disso, pois a sua finalidade primacial é a reproduzir o temperamento, a psicologia e a ansiedade espiritual da humanidade, no que ela tem de mais digno e louvável. É um mecanismo simples, verbal e ortográfico, mas capacitado para interpretar o conteúdo artístico, filosófico, técnico e moral de toda a humanidade terrena. As suas bases se identificam e se afinizam com a psicologia de toda a humanidade, porque se dirige, particularmente ao sentimento fraterno próprio e inato a todo espírito filho de Deus. Eis porque nenhum idioma vivo ou morto, produto natural de uma raça ou povo, será capaz de interpretar fielmente os matizes psicológicos inerentes a todos os homens. A língua de uma só raça ou povo há de ser sempre exclusiva e característica de um temperamento único. Malgrado se trate de uma nação poderosa, o verdadeiro império que domina muitas latitudes do globo, não servirá como expressão da humanidade que evolui incessantemente por força da técnica e da ciência, que é patrimônio internacional. A personalidade de um povo ou de uma nação sempre há de rejeitar o idioma de outra raça, pois é da índole humana não se submeter a nenhuma coação alheia, mesmo de natureza verbal. Ademais, o idioma de um povo é insuficiente para exprimir toda a gama de emoções e sentimentos de outro povo, cujos costumes diferentes possuem características próprias e são inimitáveis. Para não ferir os brios patrióticos alheios, o próprio idioma neutro deveria constituir-se com um pouco de vocábulos de cada povo e das demais línguas existentes, a fim de se tornar um mecanismo verbal temperado ao gosto internacional. Mas seriam precisos muitos séculos para vingar esse heterogêneo sistema e transformá-lo no sonhado acordo linguístico para toda a humanidade. No entanto, o Esperanto é mensagem verbalística internacional, em vez de colcha de retalhos verbais, cujas palavras são simpáticas e familiares a todos os povos. Ante a belicosidade, desconfiança, orgulho, ambição, caprichos e nacionalismos tolos, seria muito difícil harmonizar tantos pensadores e patriotas acirradamente nacionalistas e não universalistas para admitirem o uso exclusivo de um idioma estrangeiro, só porque possuísse um pouco de vocábulos da sua própria língua pátria. No entanto, o Esperanto é que realmente pode se afinizar com todos os povos, principalmente com os homens mais desapegados de racismos e patriotismos isolacionistas, porque, sendo neutro, não ofende os sentimentos pátrios de ninguém. Aliás, as principais raízes do Esperanto vêm do tronco indo-europeu, que é o berço de todas as línguas expressivas e a fonte idiomática mais comum. O próprio latim, que lhe reforça grandemente o mecanismo idiomático, além de se derivar de uma língua tronco comum aos idiomas ários, figura como principal veículo de relação entre o celta e o grego, estando em afinidade com a atual civilização também oriunda das populações brancas primitivas, da Ásia e da Europa, vinculadas à família indo-germânica ou indo-europeia. Assim, os próprios luminares descendentes desses áreas e de princípios detentores da linguagem nobre e sagrada do sânscrito também continuarão a se interessar pelo Esperanto,
que é o idioma internacional fraterno do terceiro milênio, identificando a mesma ansiedade espiritual de toda a humanidade. Pergunta: quais as características principais que asseguram o êxito futuro do Esperanto como idioma neutro internacional? Ramatiz: o Esperanto, como doutrina de sentimento e de aplicação universal, é agradável de ser aprendido e facílimo de manejar dentro do limite de suas 16 regras sem exceções e irregularidades gramaticais. Cada letra escrita corresponde exatamente a um som perfeitamente determinado, dispensando o trabalho complexo de se editar em vocabulários de pronúncia. Isso evita o que já tem acontecido com muitas línguas bastante divulgadas, cujos grupos de sílabas são pronunciados de modo diferente do que se costuma escrever. Os radicais que constituem a língua esperantista são de índole internacional e podem ser identificados em todos os principais idiomas do mundo. Na sua flexibilidade idiomática, eles atendem às mais complexas e múltiplas exigências verbais do homem moderno. Pergunta: certa fraternidade espiritualista, na Terra, informou-nos que a língua atlante será a mais alta expressão linguística de entendimento futuro entre os povos terrenos, em vez do Esperanto, o qual é vulgarmente fonético. E que já foram catalogados mais de 12.000 vocábulos da velha língua atlante traduzidos para atender ao idioma internacional. Que dizeis? Ramatiz: sob tal hipótese, melhor seria os filósofos terrenos adotarem como idioma internacional futuro o próprio sânscrito, que, além de conhecido há mais de 25.000 anos, é o principal ramo asiático das línguas arianas e se preserva nas escrituras sagradas dos hindus. Era a língua sagrada que servia aos Vedas muito antes de Cristo, da qual derivaram o cigano, o indostano e numerosos dialetos e línguas que ainda são faladas. Embora a Atlântida tenha sido uma civilização importante há mais de 28.000 anos, e de que os astecas, incas e os egípcios ainda guardam vestígios artísticos e culturais herdados dos seus últimos anos de existência, ela também abastardou seu idioma, como fruto da decadência tão natural das nações que se degradam em seus costumes e enfraquecem, no final da existência, o seu poder linguístico. E, como a língua é um reflexo dos estados morais, mentais e espirituais da alma coletiva de um povo, ela também se abastarda num vocabulário primaríssimo de gíria artificial, quando esse mesmo povo decai moral e espiritualmente no ciclo de sua vivência final na matéria. Isso aconteceu aos persas, fenícios, toltecas, astecas, maias e atlantes, assim como a certas nações atuais, que se degeneram após cumprirem a sua missão junto à humanidade. Em consequência, o extinto idioma atlante é insuficiente para expressar a natureza humana do cidadão do terceiro milênio, pois, além de pesadão e sobrecarregado de vocábulos incapazes de atender à ligeireza do pensar moderno, lembra a figura ridícula do carro de boi convocado para ser o moderno transporte nas ruas asfaltadas das metrópoles atuais. O homem atual quase precisa de um idioma feito de códigos e de chaves verbais, a fim de atender às rapidíssimas associações de ideias, que ultrapassam a capacidade comum de falar. Pergunta: mas o Esperanto também não poderá se deformar pela incorporação ou interpolação de outros vocábulos heterogêneos, ou com neologismos de alguns povos, tornando-se cheio de excrescências idiomáticas? Ramatiz: o Esperanto será resguardado das corrupções idiomáticas e protegido na pureza de suas raízes idiomáticas, porque, além de ser subordinado a normas definitivas, traçadas pelo alto, é fiscalizado e amparado por uma entidade oficial terrena, que Universal Esperanto Association, responsável pela sua sanidade verbal e gráfica. Essa organização, fundada no além há muitos séculos, depois foi concretizada na Terra por elementos devotados e experimentadíssimos no trato do idioma fraterno, os quais já se dedicaram a avançados labores linguísticos em vidas passadas.
Os mais abalizados filólogos espirituais têm se vinculado à operação Esperanto desde o mundo oculto, escoimando o idioma de qualquer excrescência e corrupção. É uma assistência permanente e contínua, que aproxima esse idioma fraterno entre homens de linguajares diferentes, mas sempre na mesma convergência verbal e ortográfica. Poderíamos exemplificar que a água, acrescida de certas essências ou produtos vegetais, pode se transformar em xarope, vinho, café ou chá, mas, filtrada cientificamente, ela torna-se a água matriz, pois, eliminados os produtos heterogêneos, continua a ser o mesmo elemento em sua pureza iniciática. Ninguém poderá alterar a contextura e a natureza intrínseca do Esperanto, que, por vontade, fiscalização e vigília incessante, sempre há de resistir a qualquer neologismo ou interpolação inoportuna. E, se porventura tal coisa fosse necessária, por falta de previsão dos mais abalizados filólogos e linguistas, do mundo espiritual e físico, a máxima entidade esperantista é quem há de decidir. Porventura, mudas um acento tônico de uma palavra do vosso idioma sem a autorização e o exame prévio da academia responsável. Ademais, os homens que aderem ao Esperanto são cidadãos eletivos às coisas mais sensatas, simples, ternas e universais, indubitavelmente mais espiritualizados do que a massa comum, embora sejam sacerdotes, pastores, espíritas, esoteristas, rosacrucianos, teosofistas ou umbandistas. A simples adesão do homem ao idioma neutro esperantista já demonstra que ele é um espírito de natureza superior. É evidente que, sendo o Esperanto língua eletiva aos bons caracteres humanos, toda a sua experimentação inicial se faz através de homens sensatos, altruístas, coerentes, idealistas e principalmente fraternos. Quando o idioma for divulgado pelas classes incultas e primárias, o que se fará a partir do terceiro milênio, já se terá consagrado idiomaticamente no bom uso dos mais fiéis e experimentados. Em face da seleção espiritual de fim de tempos que a Terra está vivendo atualmente para promover-se a condição de um ginásio espiritual povoado pelos escolhidos à direita de Cristo, o Esperanto será o idioma eletivo, conquistando os corações dos homens bons numa verdadeira religiosidade fraterna. Pergunta: como entenderíamos essa religiosidade fraterna do Esperanto, quando se trata de um idioma ou mecanismo verbal, que julgamos sem qualquer relação com o sentimento religioso do homem? Ramatiz: é de senso comum que o termo religião provém do verbo religare, ou no sentido de religar a criatura aos princípios criadores, divinos. O Esperanto, inegavelmente, reflete no seu patrimônio verbal essa disposição terna e esperançosa, pois os seus vocábulos possuem algo de todos os povos, como princípios éticos que induzem o homem à confraternização universal. A sua religiosidade expressa algo do amor imanente em todos os seres, porque procura ajustar e unir a variedade de pensamentos e sentimentos da humanidade numa só expressão gráfica e verbal. É uma só expressão de sonoridade, grafia e verbalismo em qualquer latitude geográfica do globo. Elimina as barreiras emotivas produzidas pela diferença de diversos idiomas pátrios, que, na sua feição caracteristicamente nacionalista, repelem as expressões idiomáticas de outros povos. Pergunta: mas não poderia ocorrer alguma alteração na pronúncia do Esperanto, variando conforme o clima, a latitude ou costumes de cada povo onde for adotado? Ramatiz: o Esperanto não pretende suprimir os diversos idiomas próprios de cada raça ou povo, mas a sua missão espiritual é de eliminar as barreiras nacionalistas entre os homens, para que se conheçam como cidadãos oriundos do mesmo Espírito Criador. Então o Esperanto será falado por todos os povos da terra e submisso a uma só disciplina, fiscalização filológica e pronúncia iniciática. A sua pronúncia é clara e doutrinariamente aceitável em todos os climas geográficos e por todas as índoles psicológicas. Não é de pronúncia extremamente aberta ou extremamente fechada,
mas se efetua num meio termo, num tom médio de voz que muito facilita o ajuste de todos os povos e raças. Lembra-nos a linguagem sacra dos sacerdotes, que a cultivam em todos os países nos seus ofícios religiosos, e por padres de todas as nacionalidades, sem que se deforme, ou seja, repudiada. Pergunta: sob a vossa argumentação anterior, chegamos a crer que há homens eletivos e não eletivos ao Esperanto. Não se trata de um idioma de entendimento verbal e ortográfico, em vez de algo semelhante a um culto. Ramatiz: assim como há homens só eletivos para determinada doutrina religiosa ou espiritualista, certo tipo de arte ou filosofia, isso porque tais coisas são de ordem superior ao ser humano e atrativas num sentido de elevar o padrão de vida, o Esperanto também é uma doutrina verbalística e universalista, e aprendê-la e cultivá-la já é quase um culto de reverência à sua natureza incomum. Essa disposição de eletividade esperantista faz com que os seus cultores e intérpretes sejam justamente aqueles que se elegem para o cultivo da língua, procurando-a mais como um efeito de simpatia psíquica e necessidade decorrente de sua própria evolução espiritual. É de senso comum que o homem procura no mundo os meios mais afins e autênticos para expressar a sua natureza interior. Ao mesmo tempo que certas criaturas preferem igrejas católicas, templos protestantes, centros espíritas, terreiros de umbanda, lojas teosóficas, centros esotéricos ou cerimoniais rosacrucianos para festejarem a passagem do Natal e do Ano Novo, milhares de outras pessoas abarrotam os restaurantes, bares, boates e prostíbulos atendendo à sua eletividade espiritual. Os homens de sentido universalista hão de sempre procurar expressar os seus sentimentos, ideais e pensamentos através de meios que melhor representam esse estado de espírito independente de qualquer religião ou doutrina espiritualista. Essa disposição natural de eletividade ampla e sem barreiras sociais, religiosas ou profissionais, também os faz procurar o cultivo do Esperanto, como um complemento à sua índole superior na própria manifestação do idioma. Tais homens sempre estarão mais próximos ou vinculados a qualquer movimento de amplitude universal. Entretanto, os homens fanáticos, cruéis ou racistas, não se afinizam no seu egoísmo primário ao jugo fraterno, suave, simples e internacional do Esperanto, que é um veículo de relações incondicionais e não exclusivo de pátria, raças ou povos isolados. Os homens sem vocação para a solidariedade humana e confraternização entre raças e povos, que se apegam aos extremismos nacionalistas, não perdem o seu tempo no cultivo de uma língua neutra e internacional, contrária ao seu temperamento, interesses e pontos de vista. Pergunta: dissestes da semelhança do Esperanto com o Evangelho do Cristo. Como poderíamos apreciar essa conceituação algo incomum? Ramatiz: a semelhança entre o Esperanto e o Evangelho provém de que o Esperanto é também um código verbal certo e igual para todos os homens. É de qualidade essencialmente afetiva, porque é eletivo às criaturas de boa índole, que se simpatizam com os movimentos universalistas. A sua mensagem messiânica, já o dissemos, está acima das orgulhosas barreiras raciais e dos patriotismos exagerados. É um admirável multiplicador de frequência verbal confraternizando povos e tornando-os mais entendíveis, cujo entendimento verbalístico é sem ferir preconceitos humanos. É linguagem simples, fraterna, humilde e exata na sua expressão endereçada à humanidade, assim como o Evangelho eterno, humano e autêntico na sua mensagem espiritual. E assim como o Evangelho se estriba no holocausto de Jesus, o divino amigo do homem sacrificado por causa da confraternização humana, o Esperanto também erigiu-se sob a égide do heróico e abnegado Lázaro Zamenhof, que suportou calúnias, agressões, infâmias e prejuízos totais para compor e oferecer a sua mensagem fraterna e de esperança para unir a humanidade. Por isso, o Esperanto não evoluiu como as línguas comuns, da terra para o céu,
como um conjunto verbal considerado o mais ideal experimentado entre os homens de várias raças, mas é dádiva do céu por intermédio de um medianeiro espiritual, como foi Lázaro Luiz Zamenhof, cuja vida digna e crística correspondeu integralmente à missão eleita pelo alto. Pergunta: por que o Espiritismo também se devota à divulgação do Esperanto, quando isso não devia ser um movimento à parte exclusivo da entidade esperantista, responsável por tal missão? Ramatiz: toda instituição, doutrina, credo ou movimento espiritualista, que aspire a unir e confraternizar os homens deve se obrigar à divulgação do Esperanto. Num mundo onde a palavra falada ou escrita ainda é o principal agente de intercâmbio dos pensamentos humanos, o cultivo da mesma linguagem torna-se abençoado recurso para mais breve fusão emotiva e sintonia psicológica, entre as criaturas separadas pelas mais distantes latitudes geográficas. O Espiritismo, como doutrina de caráter universalista, é divino fermento a aumentar todos os empreendimentos fraternistas. Assim, cumpre-lhe incentivar todos os esforços humanos que tenham por objetivo a solidariedade e o entendimento amplo entre os homens. Considerando que o Evangelho de Jesus é a mensagem espiritual definitiva para o homem alcançar o caminho, a verdade e a vida, e o Esperanto a mensagem verbal que multiplicará entre os homens de boa vontade o ensejo de mais rápida evangelização pela mesma frequência idiomática, o Espiritismo pode se tornar um admirável traço de união entre ambos, porque a sua função também é de renovar o espírito e proporcionar a paz e o amor entre os homens. Capítulo 7 – Problemas dos governos. Pergunta: por que os sistemas de governo do nosso mundo não correspondem integralmente às ansiedades dos povos governados? Ramatiz: conforme conceitua a lei espiritual, a cada um será dado segundo as suas obras. Assim, também justifica-se perfeitamente o velho refrão popular, de que o povo tem o governo que merece. A humanidade terrícola ainda é insatisfeita e turbulenta, dividida em agrupamentos nacionalistas adversos, doutrinas religiosas e credos separativistas, a defender interesses exclusivos em conflitos recíprocos. Os povos da terra são belicosos, egotistas, indisciplinados, ciumentos, avaros, racistas e orgulhosos, quando se trata de nações poderosas e dominantes, mas choramingam, lastimam-se quais vítimas injustiçadas, depois que se enfraquecem ou são humilhados nas guerras pelos adversários vitoriosos. As nações lembram as criaturas descontroladas em suas emoções, capazes de atingirem os piores extremos de ambição e violência, quando fortes e independentes, mas que se acovardam, servilmente, ao tombarem dos seus pedestais de vento. Os povos gritam e protestam contra os seus dirigentes, taxando-os de políticos ambiciosos, corruptos ou venais, porque eles não lhes satisfazem integralmente as pretensões pessoais. Mas esquecem-se de que são governados por homens da mesma fonte humana, ou gerados do meio ambiente, os quais apenas refletem as idiosincrasias do todo que é governado. Os eleitores elegem os seus dirigentes por sua livre e espontânea vontade. No entanto, grande parte desse quadro eleitoral avilta-se nos conchavos, perfídias e estratagemas censuráveis a fim de eleger o seu candidato simpático, ou que fez as melhores promessas. Evidentemente, num clima de desonestidade, ambições e interesses de grupos, jamais surgirá um candidato isento de qualquer falha ou defeito, porque ele representa a síntese dos seus próprios eleitores. Os mandatários são produtos do próprio meio que governam, proporcionando os frutos segundo o tipo de adubo do terreno onde se nutrem. Pergunta: mas alguns povos têm sido governados por homens inteligentes, hábeis e honestos, que superam o próprio meio defeituoso onde se geraram. Que dizeis? Ramatiz: na distribuição da carga espiritual que há de constituir humanidade terrícola,
A administração sideral do orbe também escolhe certas épocas para a encarnação de espíritos benfeitores e sádios destinados a regerem ou governarem determinada nação ou povo. São verdadeiras intercessões de melhor quilate espiritual, a fim de que a humanidade não se atrofie num baixo nível intelectivo, artístico e moral. Esses magníficos condutores de povos traçam rumos sádios para o futuro e desalojam do meio os mandantes corruptos, egotistas e mercenários. Da mesma forma, outros, de menor graduação sideral, porém, corretos, dinâmicos e filantropos, são conduzidos à direção de indústrias, instituições culturais e científicas do mundo, apurando o sentido e os objetivos financeiros e econômicos de modo a servir as massas menos favorecidas. Eis porque a humanidade terrena, em certas épocas, apresenta índices espirituais para melhor ou pior, comprovando quando predomina em seu seio uma carga de espíritos benfeitores ou defeituosos. A qualidade espiritual do orbe terráqueo, malgrado a sua natureza primária de escola roceira, em certo tempo seu gráfico também comum acusa predominância de ascensão. Em determinadas fases, o planeta convulsiona-se pelos conflitos guerreiros e pela safra de tiranos e conquistadores dominados por instintos e paixões, enquanto desconhecem os sentimentos mais comuns. O terreno lavra-se e reponta a erva daninha sufocando os brotos tenros das boas sementes. No entanto, também ocorrem, por vezes, hiatos de paz entre as nações humanas, períodos pacíficos, laboriosos e até gentis, compensando as violências e destruições do passado. Cidades antigas, anti-higiênicas e impróprias para a natureza evoluída do cidadão terreno, depois de destruídas pelo inimigo ressurgem das ruínas sob traçados amplos e arejados, compatíveis com uma população carente de oxigênio, luz e jardins. Na Idade Média dominaram na Terra espíritos trevosos, cruéis e verdadeiros primatas da espiritualidade, que, no comando político e religioso do mundo, amordaçaram consciências, tolheram a liberdade, revolveram o lamaçal das paixões animais, vulgarizaram a arte, reduziram o direito de crença e obscureceram os mais singelos ideais humanos. Após essa experiência tenebrosa em afinidade com a carga espiritual encarnada, o alto então frenou a descida em massa de espíritos de quilate diabólico, e, programando a encarnação de linhagem espiritual superior, renovou a face da terra sublimando a arte, liberando a devoção religiosa e consagrando a bela vivência da renascença. Nota: e Deus tomou o dragão, a serpente antiga que é o diabo, e Satanás e o amarrou por 1000 anos. Apocalipse de João, capítulo 22. Sob o exame de pesquisadores do gênero, considera-se que tal acontecimento identifica perfeitamente o fim da Idade Média. Fim da nota. Assim, quando predomina um tipo espiritual mais bem credenciado entre determinado povo ou certa nação, ali também se elegem governantes inteligentes e dignos, que são produtos do melhor tipo de cidadãos e administram corretamente. Pergunta: mas os sistemas políticos, organizados pelas principais classes de um povo, sempre objetivam de eleger um bom governo, não é assim? Ramatiz: os terrícolas, ingenuamente, criam sistemas de ismos e doutrinas onde pontificam grupos de interesses particulares para dirigir um todo, quando o sistema diretor há de ser sempre um produto eleito por credencial superior de toda a comunidade. Considerando-se que num jardim a flor mais bela e odorante deve ser a rainha, obviamente, o governo ou o comando de um povo deve ser entregue ao cidadão mais bem credenciado na razão e no sentimento, o melhor homem do conjunto. Ele é o ápice de melhor qualidade do seu povo e deve ter comprovado na sua própria vida as credenciais que todos esperam vê-lo mobilizar em favor da coletividade. Nenhum povo consegue a solução política satisfatória, deixando-se governar por qualquer molde doutrinário ou político, produto de um grupo de pessoas associadas por simpatias e gostos particulares e constituindo-se num comando à parte.
É absurdo um conjunto de criaturas de preferências pessoais políticas pretender dirigir um outro todo variadíssimo em sua gama psíquica, mental e emotiva, como é um povo ou nação, enfim a própria humanidade. Não se pode fazer com a massa humana o que se faz com a massa de confeitos, onde a matriz escolhida pelo confeiteiro é que determina a forma do doce. Não é a figura dada ao confeito o que lhe determina a qualidade, mas isso é inerente à natureza do conteúdo que preenche o molde. Um sistema, doutrina ou partido político é um molde a ser preenchido por determinado tipo de homens afins em suas ideias, gostos e intenções. São os ingredientes particulares que nem sempre satisfazem o todo coletivo, que é do mais variado conteúdo. Daí a incoerência de indivíduos criarem um sistema ou partido político para dirigir um todo humano, cujo sistema deveria ser uma síntese do conjunto a ser governado. É algo como a disciplina e o equilíbrio que existe na função dos diversos órgãos do corpo humano, que para sobreviverem mutuamente submetem-se à regência do cérebro, isto é, à síntese comandante do próprio conjunto orgânico. Ele não particulariza, mas comanda cada órgão de acordo com a sua função e necessidade, atendendo especificamente o equilíbrio e a harmonia do conjunto. Tornar-se ilógico que o fígado, por exemplo, resolvesse criar um sistema baseado na sua própria função hepática, pretendendo com esse hepatismo governar as necessidades de todo o corpo humano. Um povo ou uma nação, indiscutivelmente, é um todo orgânico que materializa a síntese de uma só vontade psíquica e que deve submeter-se a uma direção espiritual superior. A eleição do mandatário de um povo devia mesmo seguir as normas de rigoroso concurso tão comum nas funções públicas subalternas, em vez de produto de vontades aliadas sob a flâmula de um partido ou sistema, ou mesmo da nomeação do grupo dominante. É preciso que esse homem selecionado para o elevado cargo público apresente, tanto quanto possível, o mais alto índice de sabedoria, razão e sentimento investigados no seio do conjunto a ser governado. Em caso contrário, o todo passa a obedecer a um comando confeccionado em separado e que não lhe pode proporcionar o equilíbrio e harmonia somente possível através de um conhecimento global. Pergunta: poderias explicar-nos melhor esse assunto? Ramatiz: o governo de uma nação ou de um povo terrícola comumente ignora a sua imensa responsabilidade assumida perante a administração sideral, a qual realmente governa o planeta. Então se julga autorizado e independente, detentor de um poder máximo sobre certa coletividade, sem necessidade de prestar quaisquer obrigações para o governo oculto atuante do mundo espiritual. No entanto, o imperador, o rei, o governador ou mesmo o ditador não passam de mordomos agraciados com a confiança divina, por cujo motivo ser-lhes-á exigido depois da morte corporal as mais severas contas dos encargos na matéria. Jamais serão tolerados, quando distorcem o sentido de sua governança em favor dos seus interesses particulares e do enriquecimento do clã familiar, pois a lei espiritual não lhes perdoa a mínima subversão no comando do patrimônio público. A governança, na Terra, deriva de severos compromissos esquematizados e assumidos no espaço pelos seus responsáveis, uma vez que na movimentação de um povo ou nação também se inclui a recuperação kármica dos indivíduos que constituem o conjunto governado. Cada espírito encarnado está vinculado a um organograma sideral, onde se avaliam todas as possibilidades de êxito e fracasso eventuais na rota kármica. Após a desencarnação, cada homem presta conta dos seus feitos realizados no mundo material e responsável pelas defecções espirituais. Infeliz do governante terreno que, devido à sua ambição política ou inescrupulosidade, altera, perturba ou modifica a vivência dos seus governados, impedindo-lhes de cumprirem certas tarefas kármicas ou afastando-os de objetivos de responsabilidade espiritual. Daí o conceito sideral, que é tão popular no além-túmulo e assim expressa, 1000 vezes, ser um apóstolo do Cristo, do que um ministro de Estado. Pergunta:
Mas cremos que os políticos do mundo não encaram seriamente as vossas advertências, quanto à responsabilidade que lhes é inerente perante a administração sideral da terra. Ramatiz, sem dúvida, é de índole humana subestimar e descrer do que não pode ser comprovado concretamente sob as leis do mundo físico. Malgrado os políticos desconfiarem de nossas advertências, a vivência aí no mundo material não é produto do acaso, nem mesmo tudo se sucede a uma troca, sem qualquer esquema sensato. A Terra, na sua função de escola de alfabetização espiritual, obedece a um planejamento vinculado às demais humanidades da constelação solar, por cujo motivo é de perfeita autenticidade o conceito popular que assim diz: não cai um fio de cabelo da cabeça do homem, sem que Deus saiba. Por isso, o homem que ambiciona as gloriolas transitórias dos cargos políticos e públicos do mundo, que o faça de modo sensato, digno e benfeitor, pois a lei do karma o julgará na medida de suas realizações boas ou más. 1000 vezes o ladrão que furta, na terra, do que o administrador que trai a confiança do alto e responderá por todas as infelicidades, desmandos, injustiças e perturbações decorrentes do seu comando desviado do objetivo espiritual. Segundo a justiça divina, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Pergunta: em verdade, há políticos que alçam-se ao poder, mas já são de índole delinquente e assim o seriam mesmo na vida comum? Ramatiz, não opomos dúvida, muitos políticos falazes e corruptos não passariam de reles vigaristas ou ladrões vulgares, caso não lhes houvesse ocorrido o acidente de se guindarem a administração ao poder público. Aliás, é mais perdoável perante Deus o ladrão que arrisca sua vida para roubar um rádio, relógio ou galináceo, do que o governante ou político, que furta de trás da escrivaninha munido de caneta tinteira em vez de gazua, e ainda protegido pelas imunidades do cargo. É preferível um vigarista que engane o otário ambicioso, do que o homem público a zombar de milhares de eleitores aliciados para o elegerem vereador, deputado, prefeito ou governador. Infelizmente, na esfera política do mundo alimentada por partidos, doutrinas e sistemas específicos há grupos afins, indivíduos que seriam problemas de polícia, na pobreza, encontram o clima favorável na administração pública para exercitar com sucesso a sua habilidade delinquente. Pergunta: e que dizeis dos governantes, que após situarem-se no comando administrativo de uma nação, tornam-se tiranos e às vezes levam seu povo à ruína e ao desespero? Ramatiz, o déspota, o tirano, em geral, é um produto do ressentimento ou da frustração contra o mundo. Quando ele vive na mediocridade a servil, queixoso ou inseguro nos seus atos, remoendo a ira interior e evitando complicações prejudiciais, então acumula energia por força de sua contenção compulsória, enquanto os mais extrovertidos dispersam forças e revelam seus atos à luz do dia. Em geral, são invejosos, ciumentos, ambiciosos e facilmente hipócritas, ante a capacidade de esconderem as suas verdadeiras intenções sob preceitos morais e sociais da vida em comum. Odeiam facilmente, e, depois de ressentidos, jamais esquecem a menor ofensa. Cada gota de água da hostilidade alheia, eles contabilizam exigindo a indenização de um tonel na hora oportuna. Calígula, alcunhado Botinha, bajulava os fortes, beijava os pés dos poderosos e escondia-se debaixo da cama ante o mais inofensivo trovão, guindado a imperador. Praticou as mais espantosas crueldades e vingou-se impiedosamente de todos os que um dia ele cortejara. Cortês era condutor de porcos em sua terra, até se tornar o famigerado assassino dos astecas, em cujo ato ele vingou-se de todas as humilhações da infância. Hitler era cozinheiro do exército alemão, em 1918, homem ressentido contra os seus hierárquicos, incompreendido na sua pintura paisagista, recusado como canastrão na arte dramática e a fugir dos judeus, que lhe viviam em encalço para a cobrança de prestações atrasadas. Alcançando o máximo poder na Alemanha,
Hitler apenas centuplicou e deu vazão a todas as frustrações, desforras, inimizades e despeitos, que havia acumulado na humilhação de sua mocidade medíocre. Vingou-se dos antigos hierárquicos aposentando compulsoriamente ou demitindo militares de boas credenciais, mandou queimar em praça pública obras culturais preciosas, impediu exposições artísticas de pintores modernos tentando mensagem mais sutil e fechou os teatros, que lhe haviam negado a consagração dramática. Sem dúvida, quando ordenou a matança de milhões de judeus nos campos de concentrações, provavelmente, o fez atendendo a desforra freudiana contra o antigo credor, que insistia nos pagamentos das prestações atrasadas. Humilhado desde a infância pela descendência medíocre, olvidado nas suas tentativas de liderança na juventude e ressentindo-se de sua vivência apagada, sublimou a sua natureza psíquica incapaz e enfermiça, no culto do super-homem de Nietzsche. Mas como o povo tem o governo que merece, o próprio povo alemão foi o caldo de cultura de Hitler na sua megalomania e rapinagem, nutrindo-lhe as paixões belicosas e orgulho racista. E fortalecendo os objetivos anômalos e enfermiços do Führer, os alemães ainda apoiaram outros tipos de semelhança psicopata e delírio sadista, como Göring, Himmler, Goebbels, Bormann, Jodl, Kaltenbrunner, Ribbentrop, Heydrich e outros, cuja ação sinistra derramou rios de sangue dos infelizes vencidos. Mas sob a inflexível lei do karma, a mesma mocidade que aplaudiu delirantemente os massacres, as pilhagens sobre os povos mais fracos praticados por Hitler, atualmente, envelhecida e desiludida, então sofre, atrás do muro da vergonha dos russos, a colheita infeliz da sementeira imprudente. Pergunta: mas teria sido um simples acidente imprevisível pela administração sideral, quanto à interferência de um Hitler, Aníbal, Gengis Khan ou Napoleão, cujos resultados foram tão maléficos para a humanidade? Ramatiz: sem dúvida, tais acontecimentos enquadram-se perfeitamente nos planos de aperfeiçoamento dos espíritos encarnados e componentes das nações belicosas. Embora indesejáveis, lembram certas enfermidades que requerem uma terapêutica violenta e cáustica. É lastimável, entretanto, que a humanidade terrena ainda necessite de tais recursos belicosos para o seu reajuste kármico, massacrando-se nas guerras fratricidas, a destruir cidades, jardins, pomares, campinas e matas preciosas, que depois graçam a fome, miséria, neurose e mutilação dos homens. Não opomos dúvida de que o bem também pode vir pelo mal, mas o sensato é que o bem se faça pelo próprio bem. Nora, vide a obra do País da Luz, capítulo 4, primeiro volume, psicografia de Fernando de Lacerda, no qual o espírito de Napoleão diz o seguinte: o eleito é sempre escolhido, mas o escolhido não é eleito. O eleito foi escolhido por Deus para fazer o bem pelo bem, o escolhido pode ser para fazer o bem pelo mal. O eleito foi Jesus. Eu fui escolhido. Nesta comunicação mediúnica, Napoleão compara sua existência turbulenta e ambiciosa com a missão terna e pacífica de Jesus. Fim da nota. Pergunta: porventura, as campanhas libertadoras de Napoleão não trouxeram algum benefício ao mundo? Ramatiz: quando a administração sideral da Terra escolheu o espírito de Napoleão para demolir os feudos e reinados escravocratas do mundo, libertando muitas criaturas injustiçadas por senhores poderosos, vinganças políticas pessoais, jamais endossou-lhe a vaidade de sobrepor as suas ambições e desmanos acima da natureza de sua tarefa, além de presentear a parentela humana com tronos principescos. Indubitavelmente, em face do tipo primário espiritual que é a humanidade terrícola, o fenômeno Napoleão Bonaparte ajusta-se perfeitamente à moldura dos acontecimentos belicosos, como uma necessidade para romper os grilhões que ela mesma forja na sua caminhada tole e ambiciosa. A sua atividade guerreira teve por fim abrir fronteiras e masmorras,
ajustar direitos e proporcionar ensejos para o reajuste de costumes, retificações de leis e amplitude de cultura e educação. Napoleão Bonaparte, como quase todos os guerreiros terrícolas, endeusou-se pelo poder transitório de destronar reis, ignorando que, através da reencarnação, tais reis e príncipes poderiam ter nascido filhos dos mordomos e guardas do palácio real. Houve reis, imperadores, e príncipes tarados, imbecis, enfermiços e genocidas, como Nero, Calígula, Ivan o Terrível, Cômodo, Heliogábalo.